Olá, estamos no ar com mais um programa Brasília Notícia. Temos a honra de receber aqui nos estúdios a nossa amiga que está sempre por aqui com Rócio Barreto. Eu peço licença ao Rócio para tomá-la emprestada para participar do meu programa, né? A deputada Júlia Lucy, né? Júlia Lucy. Júlia Lucy. Estou botando seu nome em inglês. É normal, todo mundo Júlia troca, Lucy, chama de Julie também. Do Partido Novo. E o governador acaba de sancionar mais uma lei, né, que beneficia muitas mulheres aqui na cidade. E é incrível que essa lei, de autoria da deputada, institui uma multa de R$5.000 para quem violar direitos das mulheres ou quem agredir as mulheres. E, em complementação à lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, essa sua proposta, deputada, é muito interessante porque o homem vai começar a pensar um pouco mais, vai ferir no bolso ali, igual o cara que está dirigindo e leva uma multa, né? Vai pensar antes que tem uma punição de R$5.000, é uma multa, um valor interessante. E como é que você chegou a essa ideia, como surgiu essa proposta de fazer essa lei e também de conseguir articular a aprovação, né? Que não é uma coisa fácil num parlamento de maioria de homens, né? E também para um governador sancionar essa lei. Isso é que eu acho interessante, essa sua conquista. É verdade. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, tá? Um abraço para o Rócio, já que ele não está aqui com a gente. Você sabe que o pensamento foi exatamente esse. As pessoas começaram a modificar o comportamento dentro do trânsito depois que elas começaram a tomar multa. A questão do cinto de segurança, por exemplo, é o maior exemplo que nós temos. Já era obrigatório, mas não usava-se porque não tinha uma repercussão, a menos que sofresse um acidente, né? Mas a multa, nessa obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, ela realmente modificou um comportamento na sociedade. Maquiavel dizia, né, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E eu também acredito muito nisso. Quando a gente traz uma sanção pecuniária, a gente traz mais uma instância de constrangimento para a prática de uma determinada ação. Então, fazendo analogia com essa lei do trânsito, com essa multa para quem não usa cinto, foi que a minha equipe, nós pensamos em instituir essa multa, que é uma multa de caráter administrativo, certo? Não tem nenhuma relação com direito civil nem direito penal, não seria competência nossa do âmbito distrital legislar sobre esses dois direitos, mas o direito administrativo nós temos competência sim para legislar sobre ele. Então, a partir do momento em que uma mulher sofreu uma agressão e ela recebeu um atendimento pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar ou hospital público ou dentro do SUS, abriu-se um protocolo, aí o governo de Brasília, que ainda vai ser definido qual órgão responsável fará isso, vai abrir um processo administrativo, dando devido contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E a gente precisa trazer aqui também, a gente precisa obedecer essa regra aqui no âmbito do DF. Então, esse órgão que vai ser designado pelo governo do Distrito Federal vai abrir esse protocolo, vai abrir esse processo para analisar o que aconteceu e, ao fim, dar ou não essa multa, né? Que começa por R$5.000. Então, a gente acredita que vai trazer mais um constrangimento. E a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é escalável. Ela não é do nada que a mulher toma um soco. No feminicídio não é de uma hora para outra. Não. Começa com um xingamento, começa com uma ameaça, com a privação da liberdade, constrangimento para a mulher usar o próprio dinheiro que ela ganha. Então, nós temos vários tipos de violência. Inclusive, é interessante destacar, a Polícia Civil aqui do DF, ela tem um repositório de dados muito interessante, muito completo. E o maior índice de Lei Maria da Penha aqui no DF é de violência psicológica. Isso é um dado da Polícia Civil. Então, nós temos aqui muitas mulheres sofrendo violência psicológica, depois parte para uma agressão física e chega ao fim, ao cabo de um feminicídio. Então, quando esse agressor começar a tomar uma multa administrativa, começar a pesar no bolso dele, pode ser que ele venha a modificar esse comportamento, né? Eu esqueci de falar aqui o número da lei, de sua autoria, deputada. O que não é fácil no Legislativo aprovar uma lei, parabéns, porque o seu mandato 5 meses só, né? Já tem uma lei de sua autoria. É a primeira ou tem outra? É a segunda já aprovada. Já? É. Parabéns de novo. É a lei
6.303/2019, né? Quem quiser conhecer, vai no Google, eu estou com a lei aqui. E também eu tenho aqui a Lei Maria da Penha, tenho a Lei do Feminicídio e estou também com 2 outros documentos de excelência, que é a violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e também a de estupro, e eu não imprimi a de feminicídio, também tem lá no site da Secretaria de Segurança. Elogiar que a polícia em Brasília faz um serviço de excelência, com muitos dados, muitos números. A Secretaria da Mulher também, o governo também sempre fez campanha de combate à violência. Eu até ajudei a colaborar nessa campanha última que foi feita no governo Hollenberg, voltada ao homem. Né? Na época, a Casa Civil fez um estudo interessante no Canadá para lançar essa campanha no Brasil. A última campanha lançada pelo GDF é voltada para o homem, inclusive. Faz todo sentido. A Câmara Legislativa está com uma campanha bonita também. Sim, eu ia comentar isso. Eu sou procuradora especial da mulher na Câmara, então essa campanha foi idealizada por nós e a linha geral dessa campanha é não se silencie. Isso. Porque muitas vezes nós sabemos de mulheres que estão sofrendo agressão, vizinhas, por exemplo, que nós escutamos, né, serem agredidas. E se a gente não fizer nada, se a gente não denunciar, essa mulher pode morrer. Infelizmente, hoje em Brasília é mais um caso. Um policial civil matou a professora e logo em seguida se matou. Brasília é quase todo dia a gente tem uma notícia como essa. E uma pessoa preparada emocionalmente para usar uma arma. Sim. Isso aqui é o pior, né? Porque se fosse uma pessoa qualquer que comprasse uma arma, que não justifica, claro, mas um policial é bem pior. Né? A maior parte das mulheres que morre aqui no DF morre por armas brancas. Isso é um dado também importante de se dar. A questão é que o agressor, esse assassino, ele tomou a decisão de matar. E ele vai se valer do meio, do instrumento que ele conseguir, que tiver na mão dele, inclusive as próprias mãos, né? E o pior que o que eu acho mais interessante na sua lei porque se a gente tem os números aqui, 92% quase dessa violência doméstica, Maria da Penha, dentro de casa. Sim. Então, quer dizer, sim. É uma pessoa conhecida, né? O namorado, ex-marido, ou marido atual. Ou filho. Então, às vezes o próprio filho também. A multa vai ser legal por isso, vai gerar aí uma consciência cultural, né? Tem que atingir a questão cultural, como você disse, o bolso, né, da pessoa. Porque, infelizmente, o que nós observamos é que não apenas as mulheres pobres sofrem essa violência. Isso é mulher de classe média, mulher rica. É um fenômeno social que se espalhou mesmo, né? Dessa noção de que a mulher está ali como propriedade daquele homem, né? Que muitas vezes se sente no direito de agredi-la. E não apenas fisicamente, né? Quando uma mulher é xingada, quando o homem fica falando para a mulher, você é burra, você não vai conseguir fazer, você nunca vai conseguir... Qualquer tipo de palavra que venha diminuir o outro é uma violência. E muitas mulheres vivem isso, né? Então, realmente, a gente precisa entender isso como um fenômeno social que agride a toda a sociedade. Esse que é o problema. E você, como aluna da UNB, sabe bem, psicologicamente, o valor, né, de ter uma campanha como essa na cidade, da sua procuradoria, né, ter bolado essa campanha de defesa da mulher, e agora está com essa lei. Também, eu não falei aqui, mas para complementar, ainda tem a Delegacia da Mulher, eu ia falar também da Procuradoria que você coordena na Câmara Legislativa. Isso. Né? A importância da Câmara Legislativa está fazendo esse tipo de trabalho de aprovação de uma lei como essa. E qual o próximo passo para que essa lei se torne conhecida nos botecos, nos bares chiques, nos restaurantes chiques também da cidade? Tá? A gente precisa de uma regulamentação do Poder Executivo, porque há alguns aspectos da lei que carecem do Poder Executivo para poder funcionar. Então, por exemplo, qual é o órgão que vai abrir o processo administrativo? Qual é o órgão que vai receber esse dinheiro? Porque esse dinheiro vai para o governo. Para que o governo, o que minha lei estabelece é que essa receita será utilizada para políticas públicas voltadas às mulheres. Mas compete agora ao governador definir quem é que vai utilizar e como vai utilizar.
e ainda outras nuances que também precisam ser regulamentadas. Então, o primeiro passo é esse. Eu já estou trabalhando em parceria com o Poder Executivo no sentido de que esse decreto regulamentar saia o mais rápido possível. Assim que a gente tiver todos os procedimentos estabelecidos, é que a gente tem condição de fazer uma campanha para que o DF como um todo saiba da existência dessa lei. Que é a primeira do Brasil, viu? Ah, legal, gente. Brasília tem ainda os NAFAVDs também, que só existem aqui, né? Sim. Que é um núcleo que é mais para a justiça, também voltado para o homem, que o juiz chega e fala, olha, você agrediu sua mulher, você quer ser preso ou você quer fazer 18 sessões com psicólogos, terapeutas e tal, né, para deixar de ser machista. E é um trabalho interessante. Esse NAFAVD virou proposta de lei nacional, já foi aprovada em Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, mas ainda não foi para o plenário ainda, né, em termo terminativo, porque já passou no Senado, sabia? Do Brasil ter os NAFAVDs. Então, algum deputado já te procurou, algum senador, para essa lei virar nacional? Ainda não. Aí tem uma que botar o seu nome na lei, né? Uma lei... Ah, não, essa minha lei, um vereador de São Paulo já. Ah, tá. Já, na mesma semana que foi aprovada na Câmara, um vereador de São Paulo entrou em contato comigo pedindo autorização para apresentar. Então, a gente já sabia que esse fenômeno ia acontecer, né? O Senado, você estava comentando o Senado agora, aprovou também um projeto de lei que já foi encaminhado para a Câmara para cobrar do agressor as despesas que o INSS tiver em decorrência de um ato de violência contra a mulher. Porque realmente não é justo. Né? O agressor ele não pode sair impune. Se ele deu um prejuízo financeiro para os cofres públicos, que é composto pelo dinheiro de todos nós, então nada mais justo que essa pessoa reverta esse prejuízo aos cofres públicos. Então o Senado já aprovou essa lei, está em discussão na Câmara também, e vai dentro dessa linha, né? Da gente penalizar mesmo, que não é uma pena, essa minha lei não é uma pena, não institui uma pena, é importante destacar, mas de trazer um constrangimento para esse agressor. É bom complementar também que eu fiz uma pesquisa rápida, porque uma lei sancionada também pelo presidente da República, e já pelo Bolsonaro, que agiliza, né, permite à polícia tirar o agressor do convívio com a mulher, numa decisão bem mais rápida. Antes você tinha que pedir lá 48 horas para o juiz, isso aqui e tal. Agora não, a autoridade judicial, delegado de polícia, ou do município, né, de uma comarca, ou pelo policial quando também for no município, ou um delegado estiver disponível na denúncia. Quer dizer, pode ser um processo rápido de retirar a mulher ali daquele risco iminente. Né, essa mudança foi muito elogiada nos núcleos, nos grupos de mulheres, né? Foi bem elogiado, que realmente era uma reivindicação já antiga. Então agora traz mais efetividade para a Lei Maria da Penha, porque não adianta a mulher fazer a denúncia e, ao mesmo tempo, aquele agressor continuar ali. Ou ela ficar esperando 48 horas até um juiz tiver um tempo para julgar a causa dela e der um parecer. Então, tem que ser mais efetivo. Isso vai complementando. Agora, Brasília tem 3 CEANs, né? Ceilândia, Planaltina e aqui na Asa Sul, na 102 Sul, que também complementa essa rede. E tem a Casa da Mulher Brasileira, mas eu já fiz uma entrevista muito rápida contigo. Você me disse que a Casa Brasileira era uma estrutura muito boa, a Casa da Mulher Brasileira, mas um local muito de difícil acesso, né? Então, que você preferia estender uma rede mais simples na cidade toda para atender a mulher. Como está essa sua visão, esse olhar do dia que eu fiz essa entrevista para cá, já tem bem uns 3 meses. A Casa da Mulher Brasileira é um grande imbróglio que a gente tem, né? Primeiro que ela está numa área que é da União, ela foi construída com dinheiro da União e quem deveria ter entregue a obra perfeitamente para poder funcionar não fez, né? Então, assim, existe um processo judicial extremamente complexo. Eu estive reunida com a ministra Damares, inclusive há 2 semanas, para tratar desse assunto com ela. A equipe dela já está mobilizada para resolver esse problema. Mas hoje a Casa da Mulher Brasileira ela está fechada porque a estrutura dela ruiu, né? Foi uma obra com 2 blocos feitos com uma estrutura de ferro com amarração. Então esse bloco começou a ceder e como está amarrado a esse bloco, o outro também começou a ceder. E está comendo também o terreno ao lado.
Então é uma tristeza, foram mais de 8 milhões de reais utilizados. A empresa faliu, né? O Banco do Brasil tentou resolver também, não conseguiu. Mais de 8 milhões. E assim, a Casa Mulher Brasileira, eu já fiz uma nota técnica sobre ela. Em 2017, ela atendeu a menos de 4% das mulheres que foram vítimas de violência. A gente percebe que ela não tem eficácia nenhuma, é uma política pública que aqui no Distrito Federal faliu. Né? Nós temos 8 unidades no território nacional, uma funciona bem, que é no Mato Grosso, mas em Brasília definitivamente não deu certo. Uma das hipóteses é exatamente a localização. O terreno fica numa área da Asa Norte, que à noite é muito pouco iluminada, é uma área vazia, então traz muito risco. Você imagina uma mulher que chega lá para procurar um atendimento, ela pode estar sendo seguida. Quem tentar chegar a pé não consegue, não consegue. Não atravessa o Serpro, né? Exatamente. Tem que dar uma volta muito grande. Não foi bem pensado, então assim, aquele lugar lá não dá mais. Isso já é um encaminhamento que eu dei tanto para a ministra como para a secretária da Mulher aqui no DF. E a nossa orientação é exatamente essa, é fragmentar esse serviço, esse conjunto de serviços que, na minha opinião, não deveria mais se chamar Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que tem que ser um programa de governo do Distrito Federal, com um nome próprio, uma política própria. O governador Ibanez também já está ciente disso, eu já conversei com ele também, ele já disponibilizou, é só a gente agora realmente ver dentro desses grupos de mulheres quais seriam as melhores localizações e os melhores serviços a serem agregados. Mas a Casa da Mulher Brasileira, do jeito que está lá hoje na Asa Norte, eu realmente nem conto mais com ela. Sou muito pragmática, acho que não tem como a gente ficar perdendo tempo com discussão, especialmente as jurídicas. Então está na hora da gente realmente fragmentar e descentralizar nas regiões que mais tem realmente registro de violência contra a mulher. Né? Eu acho legal Planaltina. é uma estrutura simples e bem funcional, sim, né? Sim. A nossa ideia, e eu te falo isso dentro do Conselho dos Direitos da Mulher, que é um grupo formado pela secretária da Mulher e membros da sociedade civil, e é importante a gente discutir sempre com a sociedade civil ao elaborar uma política pública, porque senão é uma decisão tomada por um burocrata ou um político que não entende aquela realidade, necessariamente vai ser uma decisão infeliz. E como está essa sua influência? Tem muito deputado virando secretário, você não pretende virar secretária da Mulher? Não? Na minha opinião, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A população votou no deputado para ele ser deputado, para ele exercer um papel no legislativo, fiscalizar e propor leis. Então, mesmo se eu quisesse, meu partido não permite isso. A gente tem que cumprir o nosso mandato até o final, afinal de contas foi esse o voto de confiança que eu recebi do meu eleitor. Meu eleitor confiou em mim para eu estar ali durante os 4 anos. Então imagina se agora eu falasse, não, eu vou sair e meu eleitor ia se sentir traído. Então essas trocas todas que acontecem eu acho uma tristeza, eu acho que trazem uma instabilidade para o nosso sistema político representativo. E lamento que esse tipo de coisa aconteça, porque a gente nunca sabe o que está por trás, né? O fato é que o mandato conferido pela população não está sendo respeitado. E uma publicação popular dessa sua lei, assim, para ser distribuída na rodoviária, tem alguma perspectiva ali? Com certeza. 4 às 7 da noite, 4 da tarde às 7 da noite. Com certeza. Vamos esperar o decreto regulamentar. Aí a gente já faz isso. Aí faz papel jornal. Isso, é uma boa. Papel jornal sai barato. Isso que você está falando é extremamente importante, porque aqui no DF é comum aprovar e fazer lei, e muitas leis sequer são conhecidas pela população. E é um desserviço, né? É um tempo perdido. Então, assim, eu não tenho o objetivo de aprovar muitas leis. Vou ser muito sincera, não tenho. O desconhecimento da lei é muito grande no Brasil. 5% conhece algum artigo da Constituição, né? Exato. O que denota que lei por si só não muda as coisas. Não. Se a gente quiser resolver o problema, a gente tem que mexer na estrutura social, mas isso é econômica. Proposital também, né? Lógico. De deixar o povo na ignorância para... Por que não se dá uma Constituição para cada? Dá uma Bíblia, mas não dá uma lei? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto a população fica livre, fica longe desse processo, como a população também não busca estar dentro. Sabe? Eu acho que está na hora de a gente parar com esse papel de vítima. Também acho bom. Hoje a gente está na era da informação, todo mundo tem celular na mão. Então, assim, não vai atrás da informação quem não quer, sabe? Eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo num período que tá chato, inclusive.
As pessoas não leem, elas não se aprofundam nos temas, elas querem, dentro de 5 minutos, montar a opinião delas acerca de um assunto extremamente complexo e ainda se sentem no direito de criticar aqueles que pensam diferente. E ainda propaga fake news. Fake news o tempo inteiro, né? Então, assim, nós Mas vemos... existe hoje um conluio também muito grande, né, de Wall Street com o Palo Alto, no Texas, exatamente para proliferar fake news, né, com o Zap, com as novas tecnologias que a gente achava que, quando estudávamos aí no estudante de comunicação, que as tecnologias iam beneficiar a humanidade, não sei o quê, mas o que a gente está vendo é que as ferramentas são todas para beneficiar um sistema, né, concentração, conglomerados. E a população, cada vez com menos estudo, né, com menos capacidade crítica, fica no meio disso tudo, né? E o pior, com muita raiva, né? E discutindo com muita raiva. Eu acho que não tem justificativa para você agredir uma pessoa que pensa diferente de você. Isso é muito triste que está acontecendo. A gente que é político, que usa muita rede social, a gente sofre muito com isso. A gente observa que muitas vezes as pessoas não entenderam e mesmo assim elas querem criticar e ofender, e já ir no nível de ofensa. O que mostra que na realidade não existe apreço pela democracia. Deputada, eu queria te perguntar, aqui em Brasília tem a ONU Mulher, que tem também uns projetos muito interessantes e sempre procura as parcerias aí com as pessoas certas, né? Como está você e a ONU Mulher, a Procuradoria? Desculpa eu te chamar de você, né? Não tem muito problema. mais nova do que eu. A ONU, inclusive, a gente já está conversando e tem um órgão dentro da ONU que se chama UNOPS, que é o órgão responsável pelas construções, edificações, projetos arquitetônicos. E eu já tive uma reunião com a UNOPS exatamente para a UNOPS ajudar a gente a criar essas novas estruturas de casa da mulher brasileira, né? Então ela conseguiria, de uma forma mais rápida, né? E às vezes ela mesma construir, a depender de onde vem esse dinheiro, porque eu acho que a gente pode buscar diferentes fontes. Então nós já abrimos o diálogo, sim. Na realidade, eu sempre me articulo com os mais diversos atores, independente se é do meu partido, da linha do meu partido ou não. Eu vou sempre conversar, eu vou sempre escutar com muito respeito, porque a gente precisa se abrir para a diversidade e construir pontes. Eu acho que viver em democracia é exatamente isso. Então eu realmente me dedico a esse papel. E Brasília, como a capital do país, né, não é possível que essa violência tão grande contra a mulher em Brasília, um estado que é estado-cidade, uma cidade do oi, todo mundo se conhece, não tem como aceitar, né, deputada? Não tem, não tem. Mas você sabe que eu acredito que Brasília, não é porque ela é a terceira com maior número de registros de casos de violência, ela é a terceira mais violenta. Eu acredito que Brasília... Não é a terceira mais violenta. Né? Brasília, exatamente, mas é a terceira tem que ter mais registro, né? Mas eu acredito que Brasília, como tem um nível de educação superior ao resto do país, tem o maior IDH, né, nacional, então a maior renda per capita, inclusive. Então, eu acredito que esses fatores levem as mulheres a fazer mais denúncias. Consequentemente, nós temos um registro superior. Também eu penso igual você, vou por aí. Né? Mas, enfim, não tem como a gente discutir sobre aquilo que não é feito nos outros estados. As campanhas estão fazendo efeito, né? Exato. Então, assim, é importante bater nessa tecla, denuncie. Se você vê, se você percebe que tem alguma mulher que está sofrendo agressão, faça essa denúncia. A gente tem que se meter sim, gente. Porque não apenas essa mulher está sofrendo, mas os filhos estarão sofrendo, a família como um todo está sofrendo. Muitas vezes tudo que ela precisa é de um socorro. Então, seja essa pessoa que estende essa mão, né, generosa. É um problema da sociedade. Então vamos torcer, né, deputada, para que nessa regulamentação um policial, um delegado, qualquer um possa ir aplicar essa multa para facilitar o combate à violência contra a mulher, né? A violência de todas as formas, psicológica, agressão, tudo. Com certeza, com certeza. E essa TV aqui está à sua disposição para... Ótimo, muito obrigada. Eu que estou à disposição, contem sempre aqui comigo. Bem, nosso tempo aí está chegando ao fim. Deputada, qual o seu recado final aí, então, para a nossa galera que gosta da TV comunitária, que está no tablet, celular, que está aí no cabo também, né? O meu recado é para as pessoas terem esperança de que as coisas mudam sim. E de que depende muito da participação delas também para mudar.
Eu fiz uma campanha, ninguém esperava que eu fosse ganhar, foi extremamente barata. E por quê? Porque eu estava cansado de tudo que eu estava vendo. Então quem está cansado, gente, para só de reclamar e começa, se une em movimento, participa de grupos. A gente tem contato com tantos grupos super sérios, que fazem trabalhos lindos, trabalhos sociais ou outros tipos de trabalho, mas o importante é a gente frisar a necessidade de engajamento social que as pessoas têm que ter. Quem quiser mudar a coletividade precisa arregaçar as mangas. E eu quero dizer para vocês que eu estou na Câmara estritamente para servir. Eu não estou na Câmara para fazer negócio. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma denúncia, encaminha para mim. Eu tenho todas as redes sociais à disposição. WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, todos estão à disposição da população do Distrito Federal, porque eu estou na Câmara para servir. E é fácil de encontrar, né? Tá na rede. É fácil. É @JuliaLucy, LUCYDF. Então, para você que assistiu mais este programa, né, nós agradecemos muito a presença sua aqui, deputada. Eu que agradeço. Sempre nos honra aí quando é convidada. Então, para você que está na TV Comunitária de Brasília, continue aqui nesse canal. E um grande abraço e obrigado pela audiência.